Boas pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Este é o primeiro com Sérgio Ferreira, uma pessoa que me inspira muito, não só por ser um grande amigo, mas também pelo seu testemunho. E é isso que eu venho aqui falar neste primeiro episódio. Por isso, dou-te as honras, Sérgio, tudo bem? Boas, como é que estás, Lucas? Tudo porreiro? Nesta quarentena? Quarentena? Está na quarentena? Já saímos, não é? Assim, devagarinho. Sim, o pessoal já começa agora a sair um pouco de casa, já começa a pular um pouco a cerca e pronto, estamos a melhorar dia após dia e isso é que é importante. Então olha, Sérgio, fala-nos um pouco de ti, quem és, o que fazes, que idade é que tens, só para termos aqui uma noção com quem que estamos a falar. O meu nome é Sérgio Ferreira, tenho 37 anos. Nasci em Lisboa, como muita gente em Portugal nasce em Lisboa, embora na altura vivesse em Loures, mais precisamente Casal dos Reis, mas Loures. Andei por aí, por Portugal inteiro, um bocadinho, mais para sul do que para norte, mas andei por aí a viver um bocadinho em cada canto de Portugal, conhecer um bocadinho também o nosso país. Fui atropelado com 6 anos, não tenho uma perna. Isto que o Lucas estava-se a referir, um bocadinho quase da inspiração. Tive um acidente com 6 anos de idade em que um caminhão me atropelou, no sentido onde não passava um carro, estava em obras. Coisas que podem acontecer a qualquer pessoa que se ponha a jeito. Eu não pus tecnicamente a jeito, mas estava no lugar errado à hora certa, porque coincidimos os dois no mesmo sítio para acontecer isto. Não sei se foi ainda bem, se é ainda mal, tipo, se calhar sou o que sou hoje por causa disso, se calhar seria muito mais do que eu sou hoje com a mesma natureza se isso não tivesse acontecido, não... Se calhar, ainda bem que aconteceu. Ok. E pronto, sabemos que esse foi um acontecimento que mudou a tua vida, não é? Sabemos, eu pelo menos sei, que tu treinas, e treinas bem, e treinas já há algum tempo. Como é que foi começar a treinar? Com que idade é que começaste a treinar? Que limitações é que tu viste quando começaste a treinar? Fala-nos um pouco disso. Bem, o meu mundo do desporto, vamos falar assim, não vamos falar só no fisioculturismo, ou mais conhecido por bodybuilding, acho que já vem-se um bocadinho, não um bocadinho, já vem tarde àquilo que eu comecei a fazer, os meus primeiros passos no mundo do desporto, já veio tarde, tipo, se calhar o normal para muitos jovens, adultos, hoje em dia, mas eu comecei o fisioculturismo com 21 anos. Já não é propriamente cedo, não é propriamente que eu quero ir para o ginásio com 16 e 18 e se calhar como tu também começaste também para os 18 ou... Comecei aos 16. Comecei aos 16. Ou por exemplo, estás a ver? Não, eu comecei, olha, eu sempre fui uma pessoa mesmo tendo o problema que tenho, eu sempre lutei para ter certas coisas, sempre me esforcei para ter certas coisas, nunca fui um rapaz de estar sossegado no sítio. Eu, assim que meti a primeira prótese, comecei a correr, a partir próteses. Antigamente as minhas próteses nem tinham esta joelheira, tinham umas fivelas, eu estava só a partir as fivelas. Eu estava sempre a jogar à bola, até à quarta classe. Eu tive isto com 6 anos, ou seja, 6, 7, 8, 9 e 10, porque a primeira classe eu chumbei, porque eu tive o acidente em setembro, fui entrar em janeiro, a primeira classe foi ali uma mistura e tive que repetir a primeira classe. Eu comecei, já jogava a bola com os meus colegas, já corria, parecia um índio a correr, mas corria. Acho que tudo o meu ser nunca foi um ser de ficar, deixa-me cá ver o que é que isto vai dar. Tipo, eu sempre quis mais para o meu corpo, sempre quis fazer algo que fosse para gastar a minha energia, digamos assim, como qualquer criança quer gastar a sua energia. Eu subia a árvores, eu brincava todo dia na rua, andava a correr, jogar à macaca, jogar às escondidas, tipo, tudo e mais alguma coisa de jogos que antigamente se fazia na rua. Mais tarde, no entretanto, o futebol tornou-se uma grande paixão. Fui considerado um dos melhores guarda-redes no distrito do Cacém, no distrito de Lisboa, de interescolas. Eu jogava por esta escola António Sérgio no Cacém.
Depois, mais tarde, tipo aos 16 anos, um bocadinho antes, mas aos 16 anos foi quando eu vinculei mesmo o começar a andar de BMX, começar a aprender. Uh, sim, andei nacionalmente, ibericamente e mundialmente, andei de BMX em categoria de freestyle, tipo Big Contest, uh, tipo, andava em competições também em Portugal, tipo os Big Jams que eram feitos em Leiria, que eram uma concentração de bikers de toda a parte da Europa, ou podemos dizer do mundo, porque muitas vezes vinham americanos para cá, porque era um convívio, não era nada sério. Em Portimão, no skatepark de Portimão, também nós temos quase todos os anos o Big Contest faz, não sei se vai ver ou não, que é um campeonato do mundo em que muitos bikers de todo o mundo que gostam de vir para cá, porque ao contrário de um X Games não há aquela pressão. E eu tive em 17º, no último ano que eu saí, eu tive em 17º, creio eu, no ranking nacional de BMX. Também não era por eu andar muito, não era um grande biker em rampas, ou fazia muito street, não tinha rampas ao pé de mim. Era por eu ia a todos os campeonatos. E isso automaticamente influencia no ranking. Se há um gajo melhor do que eu, mas que só vai uma etapa ou duas etapas, nunca vai ter uma pontuação igual a um gajo que faça todas as etapas. E isso é com qualquer desporto que haja etapas, né? Mas cheguei quando no último ano, foi antes de eu ir para o Alentejo. Mentira, foi antes de eu ir morar para a parede, para a zona de Cascais, que depois aí fiquei sozinho, não tinha ninguém para andar e também parei um bocadinho o BMX. Não o esqueci, mas parei. E aí, pá, tipo, nesse ano estava em 17º no ranking nacional, que acho que é um ranking bastante bom, derivado da minha condição, derivado de tudo o que eu também... Mas esse 17º, pá, esquece esse número, porque anos mais tarde venho saber que eu era um bocado, se calhar, a motivação deles andarem todos, porque eu tenho imagens que vou-te ceder, depois se quiseres incluir aqui no vídeo, para mostrar às pessoas que te seguem e aos teus fãs, aos teus seguidores, imagens de eu fazer manobras, pá, que não tenho muitas, não há muitos registros, antigamente ninguém tinha um telemóvel que tinha uma boa câmara fotográfica para filmar, né? Só alguns é que levavam câmaras de filmar ou câmaras fotográficas para os campeonatos e registavam momentos. E tenho, por acaso, duas imagens que eu gostei bastante, posso aceder, para mostrar às pessoas também. Era um bocado por aí, era tipo, eu ia para me divertir, mas ao mesmo tempo estava a fazer com que as outras pessoas, aquele gajo, sem uma perna e o caralho, a andar desta maneira, estás a ver, com esta agressividade. Não é que andasse muito, era, pá, para mim eu podia andar muito melhor. Eu tenho noção do que é que eu andava, pá, tipo, e tenho noção do que é que era o nível do BMX no mundo, por isso também não posso dizer e que eu era um grande biker, porque não era, tipo, era consistente naquilo que fazia, tinha as minhas aventuras, tive as minhas gaps, tive os meus abusos, digamos assim, mas nunca fui um biker todo, pá, também nunca segui. Se calhar tivesse seguido hoje em dia, estaria num patamar diferente do BMX, mas não o fiz. Entretanto, aos 21 já estava no Alentejo, pá, e comecei a pensar assim, se calhar um ginásio, pá, estou-me a sentir flácido, porque sempre fui desportista, as pessoas também têm a entender que eu sempre fui desportista. Mas quando aos 21 anos comecei-me a sentir balofo. Não é que eu tivesse gordo, estás a perceber? Sentia-me balofo. Gordo, mas de maneira de dizer, tipo, muitas vezes nós ofendemos as pessoas quando dizemos assim, epá, tinha aqui isto a aparecer-me e as pessoas dizem, foram-se, pá, está calado. E é nessa parte que eu comecei a pensar assim, entretanto, depois tive um filho, com a minha ex-mulher, que é o puto que eu mais adoro neste mundo, que é o Gabriel. E pá, foi nessa altura que me cai a ficha e digo assim, não. Entretanto comecei a fazer no ginásio lá em Portel. Foi onde comecei o primeiro contacto com máquinas, o primeiro contacto com ferro, sem saber nada. Tipo, fui, isto é para levantar, então vamos a levantar. Naturalmente sempre fui uma pessoa com muita força, derivada de andar de cadeira de rodas, de moletas, de BMX, o jogar futebol, sempre fui uma pessoa com bastante força, não muito desenvolvido, mas com bastante força. E pá, tipo, tudo foi se encaixando, porque também eu sou uma pessoa muito curiosa, tento aprender o máximo que posso aprender, a nível de tudo, não só a nível físico, mas a nível de tudo o que possa influenciar o meu ser, tudo o que possa influenciar a minha verdade. Porque as verdades vão sempre mudando um bocadinho, porque o que nós achamos hoje, consideramos hoje como uma verdade absoluta, amanhã podemos não estar a considerar isso como uma verdade absoluta, uma verdade parcial, ou uma mentira.
Ah, e pá, foi aí a minha experiência. Depois, entretanto, fui para Évora, continuei em ginásios, entretanto, vim para Lisboa. Aqui é que Uma tive. coisa, Sérgio, desculpa Diz-me. estar a interromper, diz-me uma coisa. Como é que foi? Nós sabemos que na musculação, no treino de força, é preciso ter algum discernimento corporal, técnica a fazer os exercícios, senão o risco de lesão pode ser grande, não é? Para quem não tem experiência e para quem não tem os padrões de movimento de um agachamento ou de um supino, de um peso morto, etc. E eu quero saber como é que para ti foi a adaptação, o início e a adaptação à musculação e ao treino de força? Como é que, o que é que te viste impedido de fazer? O que é que tiveste mais dificuldade em fazer? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que isso é interessante. Pá, de início, para ser sincero, pá, mas acho que isto é de toda a gente. De início eu não treinava a perna, porque eu tenho a perna muito mais desenvolvida do que a outra. E o desenvolvimento que eu tenho na outra perna era, para mim, o suficiente, tipo, por falta de conhecimento, mas era o suficiente para estar bem. Tipo, não tinha que treinar a perna que estava debilitada, porque era natural, ela estava debilitada, automaticamente eu não tinha que esforçar. Pá, ao longo dos anos comecei a ter as tais represálias, ou seja, comecei a sentir as costas mais fracas, comecei a sentir a bacia muito mais fraca, a ter dores, a ter muitas vezes picadas à séria nos ossos, não era propriamente no músculo, nos ossos. E pá, começou-me a cair as fichas e dizer assim: não, tenho que treinar esta perna porque eu neste momento não estou a caminhar para novo, estou a caminhar para velho, como todos nós. E, comecei a dizer assim: não, tenho que esforçar-me, tenho que fazer esta. E acho que, quando vim para Lisboa, acho que foi exatamente esse não só a motivação de pessoas que me queriam outra vez a ver como eu estava antigamente, mas também de dizer assim: não, pai, eu preciso de qualquer coisa preciso de uma terapia para mim, para voltar a ficar bem das minhas costas. Comecei a sentir dores bastante graves, a bacia a queixar-se muito por causa do desnível da prótese com a outra perna. Uh, Aí havia dias, pá, tinha dores horríveis e ao final do dia chegava, tipo, só me apetecia esticar e, ou pendurar, ou que me chegasse assim um gajo e fizesse assim, que era para ver se as costas mesmo realmente esticavam. E aos poucos, pá, comecei a esforçar, pá, tinha uma prótese, que ainda nem devia dizer isto em voz alta, tinha uma prótese que já tinha desde os meus 18 anos, uh, que estava completamente danificada. Hoje em dia reconheço isso, na altura para mim era pina de ser aquela prótese. Não sou uma pessoa de procurar ajuda numa segurança social, não sou uma pessoa de procurar ajuda. Felizmente, atualmente tenho uma pessoa que me está a fazer as próteses. Atualmente, felizmente, também tem mudado um bocado o pensamento. E sim, não é a segurança social, é o IFP que me vai ajudar a ter vai subsidiar uma prótese por estar a trabalhar, e eles preferem que eu esteja a continuar a trabalhar e tenha uma prótese nova. E tenho uma pessoa que me está a tratar das minhas próteses, o resto dos papéis sou eu que tenho que tratar. E então, quando comecei com aquela prótese, pá, desenvolvi, se calhar em 3 anos, muito pouco. Mas nunca perdi a esperança, porque eu acho que isso é uma coisa que uma pessoa não deve perder. É tipo, se aquilo é o teu objetivo, demora 10 anos, demora 5, demora 1 ano, pá, é o teu objetivo. Não, acho que não vais ter que apagar a imagem que tu fizeste na tua cabeça para dar a meteres outra imagem. Tipo, tens que seguir a tua imagem o tempo que seja. Sabes que é possível, se vês outras pessoas assim, na mesma condição que tu, e que conseguem dar a volta, embora haja vários fatores, N fatores, principalmente em pessoas amputadas, há milhares de fatores que podem influenciar o crescimento ou não crescimento do músculo. Quer dizer, E tu, diz-me uma coisa, Sérgio, e tu alguma vez pediste ajuda em termos de treino? Sentiste a necessidade de pedir ajuda a alguém ou sempre foste muito autodidata, digamos assim? sinceramente, eu sempre tive muitos mestres neste ramo. Eu dou-me por sortudo conhecer pessoas fantásticas, ahm, que me ajudaram bastante. É tipo, uma coisa é tu leres um artigo, veres um vídeo. A outra coisa é conseguires perceber o que é que esse vídeo te quer transmitir, o que é que esse artigo que tu leste, o que é que esse artigo quer transmitir, o que é o conhecimento. E eu tive, ao longo dos meus anos de fisioculturista, eu tive muitas pessoas
na minha vida que me educaram, tipo, explicaram porquê. E isso foi tudo uma assimilação tipo, de conhecimento e de encaixar e adaptar para aquilo que eram as minhas necessidades. Ou seja, eu sei que não consigo fazer um full squat com 150 kg porque não tenho capacidade outra vez, o coto conseguir erguer. Mas consigo fazer um full squat com 100 kg. E eu pensei assim, mas o que é que está aqui de errado, o que é que não me está a deixar? E houve alguém que me disse, mais as pernas. Tipo, tenta arranjar uma posição mais confortável para o coto conseguir outra vez catapultar para cima. Tipo, ter a força para como ele está numa posição neutra, fechada, porque ele está na prótese, está fechado, ele tem que conseguir arranjar uma posição de subir. E aos poucos fui arranjando maneiras, com dicas de outras pessoas que são muito mais experientes do que eu, fui arranjando maneira de conseguir fazer os exercícios de uma maneira mais correta para mim, para a minha condição física. Não posso aplicar essa técnica noutra pessoa. Mas sim, tive muita gente, mesmo muito, pá, tipo, ao longo da minha vida, se calhar tive mais de uma dezena de pessoas que passaram por minha vida, ensinaram muito. Pá, muitas delas seguem os caminhos dela, eu sigo o meu, outras pessoas estão perto ainda, outras estão afastadas. Pá, eu comecei nisto com 20 e poucos anos, imagina, tenho 37, vou fazer 38 daqui a uns dias, e as pessoas todas que passam por tua vida, as pessoas que entram num ginásio e que tu ganhas confiança e que tu começas a falar e que tornas uma amizade, essa pessoa vai-te dizer muitas coisas e que tu vais assimilando. Por isso, sim, tive muitas pessoas que me ensinaram e muita coisa aprendi sozinho, a ler livros. O Manual de Musculação, que é um livro de 1983, 84, o que é, já reli esse livro milhares de vezes, e outros livros de anatomia, outros livros de anatomia óssea, anatomia muscular. Não posso dizer assim, eu sou formado. Eu não sou formado, eu fui lendo, é o meu conhecimento, eu aplico-o a mim e às pessoas que me rodeiam, que é a minha família mais chegada, né? Não posso dizer que, agora, porque sou assim, tenho formação. Não é esse nem o meu intuito. Mas nem aconselho ninguém a fazer isso. Uma pessoa tem que estudar muito para conseguir fazer o que tu fazes. As explicações que tu fazes e o porquê. Eu tenho o meu conhecimento que é reduzido, mas fui aprendendo com outras pessoas, se responder à tua pergunta. Diz-me uma coisa, Sérgio. Alguma vez, com essas complicações e com essa constante adaptação ao meio e àquilo que tinhas que fazer, tiveste vontade de desistir alguma vez e de mandar tudo à fava e... Não. Eu tive dias, vou dizer muito rápido, acabei de olhar agora aqui para o tempo, nós não temos muito tempo. Eu tive dias, quando morava ali mais em baixo, ao pé do sítio onde eu trabalho, também não estou muito longe, mas estou um bocadinho mais acima. Eu tive dias de chegar a casa completamente cansado, porque eu treinava à noite, porque não conseguia acordar cedo para treinar, nem tinha energia para isso. Eu chegava à noite, sentava-me e dizia assim, eu tenho que ir treinar. E não tinha vontade nenhuma. Mas começava a ver no Instagram pessoas como eu a fazê-lo. Eu via pessoas que tinham alguma limitação e a tentarem passar essas limitações. E isso dava-me força. Ou chegava ao Instagram, tinha mensagens, tinha gostos nas fotos que eu estava a publicar. Acho que foi isso, era o meu trigger de motivação. Se aquela pessoa está a olhar para mim e está a gostar, está a olhar para mim e está a mandar mensagem, é porque eu estou a transmitir qualquer coisa para essas pessoas. Não posso parar agora porque eu acho que estou, eu estou a ter pena de mim e acho que estou cansado e mereço descansar e não fazer mais isto. Então daí continuava sempre. Sérgio, diz-me uma coisa, olha, para terminar aqui o nosso podcast, se tu tivesses 1 minuto apenas para passar uma mensagem em que o mundo todo estivesse a ouvir-te e te compreendesse, que mensagem é que tu passavas a essas pessoas? Uma oportunidade, 1 minuto. Não acho que eu tenho uma mensagem. Eu acho que as pessoas têm que ouvir o que está mesmo dentro delas, o que é que elas querem. E depois de verem o que é que elas querem, fazer uma imagem na cabeça delas. Desenhar uma imagem muito nítida do que elas querem. E depois têm que lutar sempre até ao fim. Os limites que elas acham que têm não são os limites reais. Os limites reais estão na vida. A vida é que nos põe limites que nós temos que superar.
porque muitas vezes nós estamos mal e conseguimos passar sempre essas coisas e damos para trás. E pá, já passei por isto, ou já passei por aquilo. Não há limites. Nós temos que passar sempre por tudo. E quando achamos que é impossível, vamos abrir um Google, um Facebook, uma rede social qualquer, vamos ver que há alguém que conseguiu passar. Não há alguém, há muitas pessoas que o conseguiram fazer. Por isso não há limites. O limite está na nossa cabeça. Se queremos impor limites a nós, estamos a pôr que nós não somos capazes. Se queremos chegar a algum sítio, temos simplesmente que esvaziar a mente. Não há limites para nada. Nós queremos, é esta a imagem que eu tenho e temos que seguir até ao fim. É isso, Sérgio. Olha, obrigado por teres aceito este convite. Sem dúvida, não sei para as outras pessoas eu não sei, mas para mim sem dúvida que és uma pessoa que me inspira e continua, não desistas, continua a inspirar pessoas porque certamente que eu não sou o único, ok, Sérgio? Obrigado pelo convite e olha, foi um prazer. Obrigado.